Como vota a oposição? Oposição. Senhor presidente, eu ouvi um petista ali desavisado falando que a gente é contra muita coisa. Sim, nós somos contra a roubalheira, somos contra mensalão, somos contra roubar aposentados, somos contra o petrolão, somos contra gastar o dinheiro do pagador de impostos em hotel de luxo lá fora, a gente é contra fazer aliança com o ditador, nós somos contra, assim, de fato, matar criança dentro da barriga, nós somos... Vai deixar eu falar? Nós somos contra mesmo muita coisa, senhor presidente, porque quem é a favor de bandidagem, de sacanagem que quebrou o Brasil foram vocês. Agora, não consigo entender não, André Fernandes. Parece que se tirar Bolsonaro da boca desses esquerdistas aqui, eles ficam mudos. Quem que é o presidente agora? É o Bolsonaro? O presidente é o Lula? Então, se o país está uma merda, a culpa é de vocês. 18 anos no país, tá de sacanagem? A culpa é nossa. Então quer dizer que vocês são o monopólio da virtude. Lírio do Campo, vocês são tudo de bom, nós somos tudo de ruim. Ah, conta outra. E nós somos contra também prometer picanha e não entregar. Como? Vou, antes de chamar os demais para discutir, passar a palavra para o deputado Nicolas para fazer uso pela liderança do PL. Obrigado, senhor presidente. Então, estão querendo caçar os meus direitos políticos porque eu fiz rachadinha? Que eu botei dinheiro na cueca? Que eu quebrei os estatais do Brasil? Não. Estão querendo me deixar inelegível porque eu denunciei um livro pornográfico do antigo prefeito de Belo Horizonte. Uai, não posso falar mais não? Você não pode denunciar as coisas mais não? É muita coincidência, né? Que só parlamentares de direita é perseguido aqui nesse país. Aconteceu com o Deltan, está acontecendo com o Carlos Jordi, com o Marcon, com o Cabo Gilberto, com o André Fernandes, ou seja, é uma coincidência inacreditável. Agora, com quem paga o dinheiro da rachadinha, aí não acontece nada, meus amigos, né? Quem tem encontro com instituição ligada ao PCC, não acontece nada, Adriana. Ou seja, é pura coincidência, a mesma coincidência que acontece com o Bolsonaro. Você pode me perguntar, por que ele está inelegível? É porque ele tentou dar um golpe? É porque ele é um genocida? Não. Ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores. Ora, se ele tivesse feito uma reunião com o Comando Vermelho, estava tudo bem, né? Segundo a esquerda. O que uma reunião de embaixadores dá de voto para o Bolsonaro? Eu falo para os senhores, nada. Abuso de poder político. Tá de sacanagem, né? É eu, argentino, falando que o Neymar não pode jogar contra a nossa seleção porque o corte de cabelo dele não está adequado. Não pode jogar de moicano não, porque moicano o Neymar se transforma. É óbvio que eles estão querendo tirar o melhor jogador de campo porque sabe que ele faz a diferença. Sabe que é o único cara que pode andar na rua, de trazer gente, de trazer voto. E eu não sei se você sabe, coronel, de que quem está em primeiro lugar nas pesquisas para presidente ano que vem é o Bolsonaro. Então o medo está escancarado. Está muito claro qual que é a intenção deles. Agora, é muito fácil o governo Lula fazer oposição desse jeito. Ué. É a mesma coisa de falar que se tirar os 7 gols da Alemanha, o Brasil ganhou por 1-0. Se tirar toda a direita do Brasil, a esquerda vai ganhar. Mas isso é democracia? Isso é de fato ter liberdade aqui no nosso país? Ou seja, o pau que dá em Chico, aqui em Brasil, não dá em Francisco. Porque se fosse utilizar a mesma régua, quem contrata maquiador para fazer maquiagem e deixar a pele branquinha, também deveria estar respondendo. Quem devolve dinheiro de rachadinha também deveria estar respondendo. Quem quebrou o país e cometeu crime de responsabilidade como a Dilma, ela pode se candidatar. Não teve os seus direitos políticos cassados. Você tem aí José Dirceu, que foi o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país. Não duvido de daqui a pouco estar se candidatando em alguma coisa. Sérgio Cabral, sabe quantos anos que ele pegou de condenação? 400 anos. É. E agora é um influencer lá na cobertura do Leblon. E me fala se ele está disponível para se candidatar? Tá. Quem não pode estar é o Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque sabe que ano que vem, se tiver 22 na rua, vai ser pau na esquerda. Não vai ter para ninguém, já era. Não tem nada no Brasil que funciona.
Eu gostaria de ver os argumentos da esquerda aqui nesse Congresso. Por quê? Saúde está uma porcaria. Demitiram a outra ministra porque não estava faltando insulina nos postos de saúde. Demitiram a ministra do esporte. E é o governo que defende mulheres, né? A economia está um desastre. O cara que tomou conta da economia do nosso país, falando que meu vídeo não pode ter 300 milhões de visualizações, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Você tem um ministro dos Direitos Humanos que saiu porque foi denúncia de assédio a outra ministra. A outra ministra, Aniele Franco, o currículo dela, e manda Marielle Franco. Essas são as pessoas que estão tomando conta do nosso Brasil. Você aí, brasileiro, que fez o L, que apertou o 13, você está se sentindo mais seguro? Você pode andar qualquer horário na rua com seu celular? Você tem uma educação de qualidade? Agora, muito engraçado, mano. Onde? Num país onde que ano que vem vai completar 18 anos de PT nesse país, a culpa é de quem? É do Bolsonaro, que ficou 4 anos. A culpa é da direita, que pegou o país na pandemia. E graças a Deus foi o Bolsonaro. Porque, senhores, se o Haddad está sem pandemia, e nós estamos nesse nível, doutor Osmar, imagina como o Brasil estaria se tivesse Haddad e Manuela Dávila na presidência do nosso país durante a pandemia. Isso foi provisão divina, para a gente não ter que ter um país destruído pela esquerda. Nós estamos muito ansiosos para poder ver um país com Bolsonaro sem pandemia, porque a gente não pode experimentar isso. A gente pegou a pandemia no meio e deixou o caixa em verde, mas veio, né, o larápio prometendo picanha e um monte de gente acreditou. Ou seja, querem acabar com a oposição no tapetão. Por quê? Porque sabe que as pesquisas dão, e eu fico muito grato com isso, de que os políticos mais bem avaliados do país, tá eu, Tarcísio, Bolsonaro. Janja tá lá embaixo, né? Lula tá lá embaixo. Por quê? Porque não tem o apreço das pessoas. Não conseguem andar em paz no meio da população brasileira. Por quê? Porque só vive de mentiras, vive de luxo lá no exterior, gastando o seu dinheiro, e ainda querem colocar a culpa na direita, no conservadorismo e nos fascistas, que eles não chamam, mas eles mesmos são. Então, população brasileira, ano que vem as eleições são as mais importantes, talvez nós teremos no nosso país. Precisamos fazer um Senado forte para poder dar um contrapeso ao STF. STF que tem desrespeitado, STF que tem desmoralizado a justiça, o direito e a democracia do nosso país. O ministro Alexandre de Moraes tomou para si o Brasil e ele basicamente é um rei sem coroa. Pode fazer o que quiser, mas vai continuar não tendo nenhum voto, vai continuar não sendo representante do povo, e pode ter certeza que o mundo, como eu já ouvi de alguém aqui dessa casa que me ensinou, falou que o mundo é redondo, ele dá voltas. Porque até pouco tempo, Jordi, a esquerda estava fazendo frente contra a indicação do ministro Alexandre de Moraes, aqui nessa casa. E hoje é o meu ditador favorito, né? Ou seja, o mundo dá voltas. Ano que vem, né, se a internet não for controlada e censurada pela esquerda, pode ter certeza que no Rio de Janeiro vai ter senador conservador, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. E eles estão, perdão pela palavra, mas se borrando de medo, porque o STF é o competente para poder botar uma pausa no que Alexandre de Moraes e outros asseclas ali no STF estão fazendo. Então, o seu voto, ele custa muito caro. Não venda ele por R$50. Não venda ele por uma cesta básica. Porque quando você vai na saúde, quando você vai na segurança, e você não tem, isso sai muito mais caro. Mas não dá para poder colocar a culpa somente no Lula. Porque a culpa não é do Lula. A culpa é de quem votou no Lula, Marcelo. A culpa é de quem, de fato, assume
não assume a sua responsabilidade e quer colocar a responsabilidade para um Congresso onde quem define quem está aqui são as pessoas. Que Deus assim tenha misericórdia da gente ano que vem. Eu não sou movido somente por eleições, mas por gerações, e espero mesmo que a gente consiga sair dessa falsa democracia que ataca somente um lado, que prende somente de um lado. Se tiver vermelho, libera. Se tiver verde e amarelo, prende. Se tiver sobrenome Bolsonaro, persegue. Se tiver sobrenome Luiz Inácio, é amigo, então vamos trazer para perto. Enquanto isso, quem sofre é o povo brasileiro. A nossa pátria é maravilhosa. Nós temos tudo de bom aqui. O que ferra o Brasil tem duas letras. É pequena, é PT, falta um dedo, mas está arregaçando o nosso país. Tomara que a gente se livre desses caras ano que vem e para sempre. Obrigado, presidente.